Atenção! Se você vai fazer concurso público, vai cair história do Maranhão, mas você não conhece quase nada sobre a história do estado, então assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você, em apenas 35 minutos ou um pouquinho mais, todos os pontos fundamentais de toda a história do Maranhão, entre os anos de 1612 até os dias atuais. Vem comigo. Bom, pessoal, mas antes de tudo é sempre importante pedir aquela força para vocês, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho para novas notificações de vídeos, certo? E claro, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, que é um vídeo muito legal, material de muita qualidade, coisa difícil aqui no YouTube, que é em relação à história do Maranhão, certo? Então vamos lá, pessoal, começando por 1612, já que aqui é um desafio grande, né, a gente estudar a história do Maranhão em 35 minutos ou um pouquinho mais. Vamos começar a partir de 1612. Sempre bom destacar que, claro, a história do Maranhão ela tem milhares de anos, né, com diversos povos ocupando esse território há dezenas de milhares de anos. No entanto, o que os concursos cobram? Basicamente a história do Maranhão Colônia, até o Maranhão atual, né? Então, começamos quando isso? Em 1612, quando começa com a fundação da França Equinocial por parte dos franceses, né? Então, quando o senhor de La Ravardieres, o Daniel de Latour, chegou em São Luís em 8 de setembro de 1612. Na verdade, né, ele chegou na ilha de Upuaçu, atual São Luís, e aqui ele levantou o Forte de São Luís, onde hoje está o Palácio dos Leões, a sede do governo do estado do Maranhão, a sede oficial do governo do estado do Maranhão, certo? Então aí começa o tão falado ato de fundação de São Luís, que pode cair no concurso que você vai fazer, beleza? E quais são as características deste momento, deste processo? Primeira característica importante: tentativa francesa de colonizar permanentemente o norte do Brasil, foi o primeiro momento que isso acontece. Segundo, aliança com diversos povos indígenas, principalmente os tupinambás. Terceiro, presença de missionários capuchinhos franceses. E quarta característica, a construção do Forte de São Luís, certo? Então aqui essas são características que podem ser cobradas na sua prova, beleza? Tranquilo? Indo adiante, os franceses não ficaram muito tempo aqui. Em 1614, aconteceu a famosa Batalha de Guaxenduba, que também pode cair na sua prova, né? Lá em 19 de novembro de 1614, certo? Essa batalha aconteceu no município de Icatu, mas basicamente o grande espaço de confronto foi na região da Baía de Guaxenduba, atualmente chamada de Baía de São José. Os portugueses estavam sob o comando do português Jerônimo de Albuquerque, certo? Que dizem alguns historiadores, ou mais diz a lenda, que estaria em menor número, né? E aí vem a lenda de fato. Qual que é a lenda? Que está nessa imagem bem aqui abaixo. Ó. Temos aqui, no caso, uma foto na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, ali no bairro do Vinhais. E temos aqui uma escultura da Santa Nossa Senhora da Vitória, transformando a areia em pólvora, entregando às tropas portuguesas na figura de Jerônimo de Albuquerque, certo? Em 1614, bom destacar que foi a Batalha de Guaxenduba, e só em 1615 foi a expulsão dos franceses de forma definitiva, mas a cidade permaneceu com o nome dado aos franceses, São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII da França, beleza? Indo agora para 1621, com a criação do Estado do Maranhão. Ponto importante por quê? Porque aqui no caso, no Brasil Colônia, é bom lembrar sempre, né, que havia um acordo entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, ali no início do mundo colonial, né, e tínhamos aqui o Tratado de Tordesilhas com essa linha, né, com esse meridiano que dividia a posse da Espanha da posse que era de Portugal. Aqui, no caso, nas terras de posse portuguesa, ao norte ficou o estado do Maranhão e mais ao sul ficou o estado do Brasil. O estado do Maranhão ficou com capital em São Luís. Quais eram os objetivos dessa criação desse estado? Primeiramente, fortalecer a defesa militar. Segundo, combater as invasões estrangeiras. Terceiro, ampliar a ocupação da Amazônia. E quarto, estimular a economia regional. Só que combater a invasão estrangeira deu certo? Não, porque em 1941
aqui teve início a invasão holandesa aqui no Maranhão. Com a União Ibérica, né, Portugal e Espanha estavam ali no caso sob o mesmo rei, né, sob a mesma monarquia, e a Holanda estava em guerra contra a Espanha, então a Holanda resolveu tentar tomar posses, né, de terras espanholas, no caso terras ibéricas, que estavam ali na União, Portugal e Espanha. Né? Isso aconteceu em 1641. E quais eram os objetivos dos holandeses aqui no Maranhão? Primeiro, controlar o comércio do Atlântico. Segundo, enfraquecer Portugal. E terceiro, ampliar a presença na Amazônia. E essa ocupação ela vai durar ali, durou, né, aproximadamente 3 anos, entre 41 e 1644, lá no século 17, beleza? E em 44, justamente, os colonos portugueses, né, se organizaram, fizeram uma resistência e expulsaram os holandeses do Maranhão. Atenção, viu? Isso pode cair em prova. Mas quais foram as consequências desse processo? 1. Consolidação definitiva da soberania portuguesa. 2. A retomada da expansão econômica. E 3. O fortalecimento da administração colonial ali no século XVII em relação a essas terras aqui do norte do Brasil. E aí depois, para poder facilitar e melhorar essa administração nesse território por parte da coroa portuguesa, é criada em 1682 a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. E aí, quais eram as funções dessa Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão? 1. Importar escravizados. 2. Comercializar produtos agrícolas. E 3. Controlar o comércio colonial. Essas funções podem ser cobradas na prova, beleza? Tranquilo? Só que teve alguns problemas, né? Os colonos passaram a reclamar de preços elevados, o monopólio comercial, a baixa oferta de mercadorias e o atraso na entrega de pessoas escravizadas que viriam da África. Então, aqui no caso, esses foram os problemas. Prometeram tudo isso, só que não estavam entregando, né, o que havia sido prometido, principalmente em relação à questão de oferta de mercadorias, bem como o atraso na entrega de pessoas escravizadas. Então, esses eram os problemas. E graças a esses problemas, a gente vai ter a revolta de Beckman em 1684. Essa revolta foi liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, grandes proprietários rurais aqui do Maranhão Colônia, ali no século XVII. Quais foram as causas principais dessa revolta? Justamente a crítica ao monopólio da Companhia de Comércio, que havia sido criada, a crise econômica, os conflitos com a Companhia de Jesus, né, com os jesuítas, e a escassez de mão de obra escravizada. Eles queriam, os Beckman, poder escravizar tranquilamente os indígenas, só que os jesuítas protegiam, no caso, os povos originários naquele momento. E isso faz com que os irmãos Beckman ficassem insatisfeitos. Obviamente, né, essa revolta ela acabou sendo reprimida pela coroa portuguesa, a partir, claro, de forças, né, militares enviadas até São Luís. O Manuel Beckman, inclusive, ele acabou sendo até levado a Portugal, mas depois retornou e foi condenado à morte. Então, esse é um ponto interessante em relação à revolta de Beckman de 1684. Isso pode também cair na sua prova. Mas aí, gente, vamos agora para o século XVIII, 1751. Atenção, entre 1612 até 1751, até meados do século XVIII, foram um pouco mais de 130 anos, né? A gente tem o Maranhão ainda numa instabilidade administrativa muito grande. Um Maranhão com crise econômica, era um Maranhão que não conseguia avançar, e aí tem uma mudança administrativa, que é justamente o quê? O estado do Maranhão, que também agrupava o Grão-Pará, agora vira Grão-Pará-Maranhão. Então essa nomenclatura de trocar estado do Maranhão-Grão-Pará para estado do Grão-Pará-Maranhão, aqui tem a ver, claro, com uma camada de importância que é colocada em relação a Belém, já que a capital passa definitivamente a Belém, certo? E, claro, o nome também mudou a ordem, né? Se a capital agora é Belém, agora o nome se chama Estado Grão-Pará Maranhão, certo? E aí o que acontece? Quando a gente fala aqui dessa questão desse estado, era um estado que via de onde hoje é o Piauí, né? Ali Piauí, até ali o extremo oeste do Brasil, aqui o estado do Grão-Pará-Maranhão, aqui na imagem, beleza? Tranquilo? E aí o que aconteceu, né, basicamente? Isso é no contexto, já começa aqui a se colocar também as reformas pombalinas, né, a partir do ministro português Marquês de Pombal. É bom destacar que o Marquês de Pombal é como se fosse um primeiro-ministro na época, né? Ele teve ali uma função de gerir, no caso,
todos os interesses da coroa portuguesa em termos políticos e administrativos, certo? E aí, no Maranhão, quais foram as principais reformas pombalinas? Primeiro, o fim da escravidão indígena. Aí, de fato, a gente tem um enfraquecimento, de fato, daqueles que defendiam que os indígenas deveriam ser escravizados. Até lembrando um pouquinho o que aconteceu no século XVII com os irmãos Beckman, né? Mas aqui já é século XVIII. Também tem a reorganização dos aldeamentos, o fortalecimento do controle estatal e a redução do poder dos jesuítas. É bom destacar que o fim da escravidão indígena não quer dizer que Pombal era bonzinho, era maravilhoso, né? Mas é também porque aqui iria fortalecer o comércio de escravos que a coroa portuguesa tirava forçadamente os africanos da África, né, para vender aqui no Brasil. Então a questão era essa, viu? Não é porque eram bonzinhos, é porque eles queriam aumentar o fluxo do comércio de escravos África-Brasil, de escravizados entre a África e o Brasil, beleza? Então essa é uma questão importante a ser também considerada. 1755, reformas pombalinas, isso pode cair na prova, certo? E aí, entre 1755 a 1778, foi criada a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, que era basicamente para poder fazer aquilo que a Companhia do Comércio, lá do século XVI, do século XVII, desculpa, não conseguiu fazer, né? Então aqui buscava modernizar a economia amazônica, certo? O governo português criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, empresa que possuía monopólio sobre diversas atividades comerciais. É bom destacar, né, gente, que não confundam Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão com Companhia do Comércio do Maranhão lá do século XVII, certo? Essa aqui já no século XVIII, já indo inclusive para o final do século XVIII, beleza? Quais são as consequências da criação desta companhia? A companhia impulsionou a economia maranhense e permitiu que a capitania experimentasse um dos períodos de maior crescimento da sua história colonial. Entretanto, também ampliou a dependência do trabalho escravizado. Aqui a gente começa a ter, inclusive, uma potencialização da produção de algodão, né? E também até já teve também da cana-de-açúcar, usando, claro, mão de obra escravizada vinda forçadamente da África. Já em 1772, o que acontece? A separação do Grão-Pará e Maranhão. A capital do Grão-Pará ficou Belém e a capital do Maranhão aqui em São Luís. Aqui é um mapa de 1789 que mostra aqui, ó, o estado do Maranhão já separado do estado do Grão-Pará, capitanias separadas. Vamos agora para 1775 até 1783. Nesse momento é o boom do algodão no Maranhão. Se vende algodão pra caramba para o mundo. O Maranhão passa a ser o maior exportador de algodão aqui da América colonial. Então essa é uma questão em destaque, ou pelo menos da América portuguesa, né? Então o Maranhão é o maior exportador de algodão. Aqui nesse caso, é bom destacar que teve alguns motivos que levaram o Maranhão a ser um grande produtor de algodão. Quais são as causas desse grande boom, dessa grande prosperidade econômica aqui no estado? Primeira causa, o crescimento das fábricas inglesas, né? Também o incentivo da coroa portuguesa, o clima muito favorável e também a disponibilidade de grandes áreas agricultáveis. Inclusive, ó, o Maranhão, é bom destacar que hoje, esse território aqui, ó, onde hoje é o Maranhão, desse tamanho aqui, ele vai ser mais ou menos do tamanho da Itália. Ele cabe mais ou menos 8 Dinamarcas. Então, olha só, bem aqui nós temos o rio Itapecuru, né? E no Vale do Rio Itapecuru foi onde mais se desenvolveu a produção de algodão aqui no estado. Inclusive aqui no século XIX já existiam algumas usinas de beneficiamento desse algodão para poder sair um pouco semi-processado para ser vendido para as fábricas inglesas. E é bom destacar que a guerra de independência nos Estados Unidos foi fundamental para que aqui também tivesse esse tal boom do algodão, já que os Estados Unidos em guerra, a produção de algodão por lá acabou declinando e o Maranhão acabou absorvendo esse mercado dos Estados Unidos. Então aqui, esse momento pode cair na prova. É bom ficar de olho aqui nessas causas e nessa relação, ó, do contexto internacional com a guerra da independência dos Estados Unidos, certo? Tranquilo? E já em 1823 nós vamos ter a adesão do Maranhão à independência. Lembrando que a independência ela acontece ali em 7 de setembro, a data oficial de 1822. O Maranhão ele não
não aderiu no primeiro momento, né? A elite maranhense, mais ligada a Portugal, via com desconfiança o fato de ter agora que ter uma ligação política direta de subordinação ao Rio de Janeiro. Eles achavam mais interessante a ligação direta com Lisboa, Portugal, que fazia esse comércio dos produtos aqui do Maranhão. E aí Dom Pedro I acabou exercendo uma forte pressão militar sobre o Maranhão e sobre as elites locais. Também com medo dessa instabilidade política afetar os interesses, né, dessa elite agrária maranhense, a própria elite já foi se reorganizando para, de fato, aderir à independência, e isso ficou muito mais claro também e muito mais forte com a chegada do Lord Thomas, né, foi o comandante de uma missão militar enviada por Dom Pedro para poder forçar o Maranhão a aderir à independência. E em 28 de julho, que é feriado no Maranhão, inclusive, de 1823, o Maranhão finalmente aderiu à independência do Brasil. Indo agora para 1828 a 1935, é importante falar de um ponto que é raramente falado aqui no Maranhão, mas pode cair na prova. Aquelas provas mais difíceis podem abordar a tal República de Pastos Bons e a revolta de 1840. Basicamente, no século XIX, Pastos Bons vivia um pleno desenvolvimento econômico graças à chegada da Frente Pastoril. O que é isso? Foi uma frente de migrantes vindo da Bahia, sobretudo, para criar gado no sul do Maranhão, já que naquele momento o litoral era destinado a produtos que eram para exportação, algodão e cana-de-açúcar, por exemplo. O gado, que era para o mercado interno, era criado no interior do Brasil. No caso aqui, os sertões aqui do Maranhão, do Piauí, do sul do Piauí, eram propícios para a criação de gado. Então, esses migrantes vieram para cá e foram prosperando e crescendo, certo? E aí, Pastos Bons, pela distância de São Luís, acabou tendo uma certa autonomia administrativa, financeira, e aí começou um movimento muito importante de tentativa de uma espécie de emancipação do Brasil. Uma discussão sobre isso foi crescendo. E aí o que aconteceu? Em 1835, Militão Bandeira de Barros, um juiz de paz da Chapada do Bonfim, atual Grajaú, proclamou a República de Pastos Bons. Vale destacar também que isso aqui tem influência, esse fato histórico tem influência com a Confederação do Equador lá de Pernambuco, né? Que alguns pernambucanos que, fugindo inclusive da perseguição das autoridades pernambucanas, vieram para o sertão maranhense e também trazendo esses ideais de república, né, de liberdade, de independência, enfim, e influenciaram pessoas como Militão Bandeira de Barros. Esta república nunca foi para frente, ficou algo basicamente no ideal, no imaginário, não chegou aí para frente de maneira oficial. É bom sempre destacar isso, certo? Mas teve tentativas, né, muito intensificadas, né, como Raimundo Gomes, o famoso Cara Preta, chegou até a reunir cerca de 4.000 vaqueiros, influenciados inclusive pela Balaiada, né, para tentar de fato criar a República de Pastos Bons, ficando independente do Império do Brasil naquele momento. Mas claro, como falei, isso não aconteceu de maneira concreta, ficou apenas nas declarações, nas proclamações, mas não teve nenhum tipo de reconhecimento, né, externo sobre essa tal construção de fato de uma República de Pastos Bons. Inclusive a bandeira de Pastos Bons, né, tem aqui o lema Liberdade, né, talvez tenha a ver inclusive com esse passado, né, bem rico, histórico do município de Pastos Bons. A gente vendo aqui, ó, essa parte sul do Piauí, né, sul do Maranhão, que compreendia o ideal, né, o imaginário em relação a Pastos Bons, em relação a tal República de Pastos Bons. Bom ficar também atento em relação a isso, que pode cair na prova. É um item pouco falado nos livros, né, nos vídeos, internet, nos materiais de estudo, mas pode cair na prova esse ponto aqui. E aí o que acontece, né? Nesse contexto, é um contexto de muita turbulência do Brasil Império, por ser ali um período regencial, né? Então nós tínhamos ali no caso uma junta governando o Brasil, já que tinha Dom Pedro II, que herdou o trono do seu pai, né, que tinha havido para Portugal, ele ainda como menor de idade, então o Brasil viveu essa instabilidade com várias revoltas. E aqui no Maranhão aconteceu a Balaiada, que foi a maior revolta popular da história do Maranhão. Isso pode cair na prova. Quem era o grande líder, né, que deu nome, que inspirou o nome dessa revolta? Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fabricante de balaios, cestos de palha, né, conhecidos como balaio, beleza? Então aqui no caso,
é bom destacar que não era só ele o líder, né? Também tinha Raimundo Gomes e também tinha Cosme Bento das Chagas, o famoso Negro Cosme, líder negro que comandava milhares de escravizados. Esta imagem roda muito nos livros de história do Maranhão, inclusive, né? Só que, claro, não tinha nenhuma imagem de Negro Cosme. Aqui é uma representação sobre esse importante nome da história do Maranhão. Mas como que a balaiada foi acontecer? Por que que ela aconteceu? Causas podem cair na prova. Quais são as causas? Primeiro, causas econômicas. Crise do algodão, desemprego e pobreza. Aqui o Maranhão vivia já o quê? Um problema sério em relação ao contexto internacional. Acabou a guerra nos Estados Unidos e eles voltaram a produzir algodão em larga escala. E com isso, o preço do algodão no mercado mundial teve uma queda e, claro, também a produção de algodão no Maranhão sofreu esse baque. Então teve a crise do algodão, que gerou desemprego e, claro, muita pobreza depois dos anos de bonança em relação ao algodão. Causas sociais, escravidão, concentração de terras e exclusão política da população mais pobre. E também tivemos as causas políticas, disputa entre os dois principais grupos políticos do Maranhão, os bem-te-vis, que eram liberais, né, e os conservadores, e claro, uma instabilidade do governo regencial, beleza? Então aqui no caso, esses foram os três motivos principais, as três causas principais para a balaiada. Mas como que ela aconteceu? Ela começa na Vila da Manga em 1838, onde hoje é o município de Nina Rodrigues, mas rapidamente espalhou pelo interior do Maranhão, indo até ali onde hoje é o Piauí, e os revoltosos tomaram várias cidades, inclusive Caxias, né, que foi um grande centro de resistência da balaiada. E lá em Caxias, está aqui a imagem, tem vários espaços da cidade lembrando da balaiada, e aqui em Caxias tem até um memorial da balaiada que conta um pouco da história desse importante movimento político, né? E aqui eu coloquei para vocês um mapinha que mostra também outros movimentos aqui a nível nacional, né? Então aqui, ó, no Grão-Pará aconteceu a cabanagem, lá em Salvador aconteceu a revolta de Malês e também a Sabinada, e lá no sul do Brasil aconteceu os farrapos, né? Fizeram ali a famosa farroupilha, né? Revolta farroupilha lá no sul do Brasil. E aqui no Maranhão tá aqui, ó, nós temos a questão da balaiada. E aqui um mapinha mais aproximado mostrando que, olha só, temos aqui os plantios, né, de algodão. Lembrando que aqui essas lavouras começaram a ficar com sérios problemas por conta da produção que não era mais escoada em larga escala, gerando pobreza, desemprego e muita crise, certo? E aqui, onde aconteceu importantes batalhas, né, ao longo do território maranhense, também onde hoje é o Piauí, tranquilo? E vamos agora para 1840, por quê? Porque a balaiada ela foi reprimida. Reprimida por quem? Por esse rapazinho bem aqui chamado Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, né? Ele foi o nome que conseguiu, inclusive, o seu nome conseguiu ter grande crescimento, né, de importância política ali nos bastidores do Brasil Império, muito por conta, né, dessa vitória de repressão da balaiada aqui no Maranhão. Inclusive aqui você tem até nome de escola com o nome dele, tu tem aqui estátua, né, em praça pública, e aqui de fato ficou uma história contada pelo lado vencedor, o lado, no caso, do governo Brasil Império. Negro Cosme, inclusive, né, que é um importante líder que buscou justiça aqui no Maranhão, ele é pouco falado, pouco mencionado. Tem poucas escolas com o nome dele, poucos espaços públicos, né? Então, de fato, foi um objetivo de apagar esse momento da história em relação a quem construiu a balaiada, para poder, inclusive, barrar outros movimentos, né? E em 1841, essa revolta ela foi definitivamente derrotada, e em 42 Negro Cosme ele é capturado e é enforcado também, certo? Para poder, inclusive, servir de exemplo a outros que tentassem fazer qualquer movimento parecido. Mas, de fato, a balaiada ela ainda é lembrada e muito falada na história do Maranhão, cai muito em concurso público, porque foi o movimento popular mais importante da história desse estado. Vamos agora para 1945, já indo para o século XX, chegando aqui até 1965, vitorinismo, né? O que foi o vitorinismo? O vitorinismo foi um movimento político liderado por Vitorino Freire. Gente, esse político, Vitorino Freire, ele nunca foi governador do Maranhão, ele era senador, mas mesmo assim tinha muita força política e por 20 anos, né, por 2 décadas, ele conseguiu eleger vários governadores do seu grupo político. Então ele era o cara que comandava a estrutura política do Maranhão entre 45 e 65 do século XX. Então ele foi, como eu falei, ele foi senador da República, e Vitorino construiu uma ampla base política apoiada em prefeitos, deputados e lideranças municipais. Características do vitorinismo: forte centralização política,
controle das eleições, indicação de governadores aliados, clientelismo, distribuição de cargos públicos e apoio do governo federal. Esse é o rostinho lindinho aqui do meu lado de Vitorino Freire, certo, gente? Indo agora para 1951, o vitorianismo não foi no nadador de braçada, também teve suas crises, né? Em 51 aconteceu a greve de 51, ou também chamada de Revolução do Maranhão, ou também chamada de Balaiada Urbana, olha só. Foi o maior e mais radical movimento de contestação popular da história de São Luís do Maranhão. A revolta paralisou a capital por meses devido a uma violenta crise político-institucional. Essa greve, inclusive, foi uma greve muito setor privado, né? Você tinha os portos, né? Quem trabalhava nos portos entrou em greve, os ferroviários, os comerciários, certo? O setor público que não entrou. Por quê? Porque no setor público você tinha a questão do clientelismo, né? Você tinha ali a questão das pessoas trabalhando em cargo de confiança, já que era o vitorianismo naquela época, né? Naquele momento. Não havia concurso público, era colocado por indicação. Mas aí você vê uma imagem ali próxima ali à Praça Dom Pedro, e a gente tem grandes atos, né? E nesse local, inclusive, é onde tinha o tal Paralelo 38, né? Que era uma alusão, inclusive, à Guerra Fria, naquele momento, aquele contexto. De um lado tinha ali as forças militares do governo estadual, sobre o comando de Vitorino. Nesse local, vários protestos aconteceram e, claro, muita violência por parte da polícia, né? Sobre o comando do governo do estado, sobre o comando das forças políticas de Vitorino, certo? Agora, o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque contestou esse resultado, dizendo que teve um fraude, né, na apuração e também algumas urnas acabaram sendo anuladas, né, os seus votos, enfim. Então teve essa discussão muito forte naquele momento, em 51. E aí a oposição acabou conseguindo se fortalecer, puxando esses protestos para evitar a posse de Eugênio Barros, certo? E aí o que aconteceu? São Luís virou um grande palco de guerra, inclusive casas na periferia foram queimadas. Então, o lado da oposição acusava o governo, a situação de ter feito esses atentados, né, contra a população, e a parte do governo da situação acusava que a oposição queria causar a barbárie em São Luís, certo? E aqui eu coloquei algumas imagens, né, que são bairros da capital naquele momento, que foram incendiados, né? Aqui bairros como no João Paulo, Fé em Deus, ali foram bairros com casas incendiadas de pessoas pobres. E aqui uma imagem do Jornal da Época que mostra uma cena bem interessante, né? Tem aqui uma política da oposição, acho que a Enilda Guzmão, se não me engano, ela inclusive usava até uma arma, né, de fogo nas suas fotos, nas suas aparições públicas, para falar que ia lutar até o fim para que Eugênio Barros não tomasse posse. E quando ele tomou posse, né? A Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, de fato deu ali a vitória ao Eugênio Barros. Olha só ela aqui do ladinho dele, olha o que aconteceu depois. Então, esse aqui é o Eugênio Barros, né, tomando posse como governador do Maranhão ali em 51. Foram meses de impasse. Vargas chegou até, inclusive, a enviar para cá uma espécie de conciliador, né, não interventor, mas um agente público para, de fato, averiguar o que estava acontecendo em relação às eleições e, assim, de fato, resolver a situação. Eugênio Barros acabou tomando posse, né? E vale destacar também que Saturnino Belo, ele faleceu nesse contexto todo. No meio desse processo, ele acabou morrendo. E aí a acusação ficou muito mais forte. Com a morte de Saturnino Belo, aí mesmo que o movimento cresceu naquele instante, né? Essa é a famosa greve de 51. E qual que foi o desfecho da greve? Vamos lá. Intervenção federal. O clima de praça de guerra obrigou o governo federal, Getúlio Vargas, a enviar o ministro da Justiça para mediar o conflito, certo? E assim resolver a situação. E também aqui surgiu o termo Ilha Rebelde. Historiadores apontam que a greve de 51 consolidou na memória coletiva o epíteto de São Luís como Ilha Rebelde, que isso vai se concretizando ao longo do tempo, né, esse termo, mais à frente com a greve da minha passagem de São Luís, os protestos, né, pela minha passagem em 79. E essa é uma questão que foi um apelido, né, dado à cidade de São Luís de Ilha Rebelde, mas claro, para a elite esse apelido não é legal, né, é importante nem tenha, para poder não incentivar a classe trabalhadora a fazer mais protestos contra quem está ali comandando o poder político na cidade e no estado, beleza? Vamos para 1966, porque acaba o vitorianismo com a vitória, com a eleição de José Sarney, que foi eleito governador do Maranhão em 1965. Sai
Vitorino Freire, depois de 20 anos de comando, né, elegendo seus governadores, e agora começa uma nova oligarquia, aqui no caso o sarneísmo, beleza? Qual foi a grande estratégia de Sarney? Ele fez uma aliança com a ditadura, lembrando que em 64 o Brasil entrou, né, num quadro político de exceção, estado de exceção, com a ditadura militar, que vai de 64 até 1985. Nesse momento, Sarney aproveita. Ele se integra à Arena, que era o partido ali do governo, certo? Do regime militar, e se consolida como grande força política do estado do Maranhão contra os velhos coronéis locais, como no caso de Vitorino Freire. Olha só que interessante. Essa é a marca lá da gestão de Sarney, né? Veja só, Maranhão Novo, que era um governo pautado no tripé, né, de infraestrutura, que era transporte, comunicação e também a questão da energia. Ele construiu a hidrelétrica de Boa Esperança, no Rio Parnaíba, também abriu várias rodovias no Maranhão e também fundou a TVE aqui no Maranhão, a TV Educadora aqui no estado. E aí vamos para a sua filha, né? Para ver como é que ficou muito mais longo que o vitorianismo, o sarneísmo. Aqui eu falo de 66, tá? Aqui eu falo de 98 a 2002, outro dia, já no século 21. Olha a marca do governo dela. Maranhão, um novo tempo. A marca do governo Sarney. Maranhão, novo. Tudo novo, né? Mas, com o passar do tempo, a gente não vê o Maranhão avançando tanto, muito por conta dessa estrutura muito ligada a um processo de extrema desigualdade social. No governo Sarney, por exemplo, a gente vai ter a tal Lei Sarney de Terras, né? Que alguns chamam de Lei do Cão, em que ele sai distribuindo terras para grandes latifundiários, fazendo ainda mais aumentar a desigualdade social no interior maranhense e também aumentando a questão dos conflitos por terra no estado. Vamos agora para 72, que é a inauguração do Porto do Itaqui. Esse porto ele tem as suas obras ali iniciadas no início de 1960, as suas operações, né, as suas obras, e ele é inaugurado em 72. Mas o projeto já vem desde 18, essa ideia de fazer um porto naquela região, por conta do tal Canal do Boqueirão, que é muito profundo, e foram retomados esse projeto em 39. Mas só na década de 60 começam as obras, e em 72 vai ser inaugurado, beleza? Aqui uma imagem dos anos 70 da finalização das obras do Porto do Itaqui. Hoje é um importante instrumento modal para escoar diversos produtos, com destaque atualmente para a soja. Tranquilo? E vamos agora para 77, 78, porque nessa viradinha de ano acontece a primeira produção de soja do Maranhão, aqui inclusive com uma família de holandeses, tá, gente? Aqui para ter uma ideia, olha só, isso aqui já é em 80, onde começou a soja, né? No sul do Maranhão, na região de Balsas. Olha como é que está hoje, a soja expandiu para várias outras regiões do Maranhão ali em 2020. Então, 40 anos depois, a soja tomou conta do espaço maranhense, certo? Beleza? Indo agora para 80, o projeto Grande Carajás. Esse projeto é um projeto que teve início em 80, de fato, mas já haviam descobertas de jazidas de minério de ferro no Pará em 67, que faz parte desse conjunto do projeto Grande Carajás. E aí o que acontece? Nesse momento foi construída a ferrovia Grande Carajás, a ferrovia Carajás, que liga o Pará às reservas de minério até a cidade de São Luís, por onde é exportado esse minério pelo porto Ponta da Madeira. E aqui nós temos a antiga logo da Vale, lembrando que a Vale antes era estatal, até ser privatizada em 97, ela era estatal. Aqui foi dinheiro público, um alto investimento de dinheiro público. E aqui nós temos a antiga logo, né? CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Se você já trabalhou na Vale, ou se o seu pai trabalhou na Vale, a sua mãe, no tempo que era estatal, comenta aqui no vídeo. Se você também já viajou de trem daqui até o Pará, pela Ferrovia Grande Carajás, também comenta aqui no vídeo. Parque Nacional dos Lençóis, 81, esse parque ele foi criado. Lembrando que o parque foi criado por legislação, né, gente? Lá em 2 de julho de 1981. O objetivo da criação desse parque é proteger as dunas, conservar as lagoas, né, entre as dunas, e preservar o ecossistema costeiro. É bom lembrar que os lençóis existem há milhões de anos, tá, gente? Mas o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o parque como uma área definida por lei federal, é de 1981. E abrange quem? Primeira Cruz, Santo Amaro e, claro, Barreirinhas. E vamos agora para 83, quando é inaugurado o Centro de Lançamento de Alcântara, certo? Que foi inaugurado aqui no norte do Maranhão, no nordeste do Brasil,
Por quê? Porque Alcântara tem uma localização imprescindível, certo? Uma localização bem próxima à linha do Equador, que reduz o consumo de combustível dos foguetes, né? Então você pode lançar daqui tanto satélites como também experimentos para serem executados no espaço ou, no caso, em baixa gravidade. Aqui é a estrutura atual, né, do Centro de Lançamento de Alcântara, que é administrado pela Aeronáutica, né, pela Agência Espacial Brasileira, ali em parceria com a Aeronáutica. A tradição do CLA em relação a tal desenvolvimento econômico. É bom destacar que o CLA está numa região que tem muitas comunidades quilombolas, então aqui teve um processo forte de expulsão de quilombolas, né, de pescadores, de população local desta área, para poder atender a instalação do CLA, certo? Isso também pode cair na prova, essa questão dos conflitos de interesse entre conflitos quilombolas, entre o interesse dos quilombolas e o interesse, né, do Programa Espacial Brasileiro. Indo agora para 83 também, aqui a gente vai ter a questão do Italuís, água para São Luís, né? O sistema Italuís foi elaborado entre os anos de 75 e 78, mas foi em 83 que teve a sua primeira parte implantada. Basicamente é bom lembrar que abastece 65 a 70% da zona urbana de São Luís, depende do Italuís. O que é isso? Por que o nome Italuís? Porque aqui nós temos água que vem lá do Itapecuru, do rio Itapecuru, coletada aqui em Bacabeira, vindo por meio de dutos, olha só, que vai aqui espalhando por toda a região aqui urbana de São Luís. Então, entre 60% e 70% da zona urbana de São Luís recebe água lá do Itapecuru, por isso o nome Italuís, um sistema de abastecimento de água ali que começou a ser usado, utilizado em 83, na sua primeira etapa, beleza? Em 97, o Centro Histórico de São Luís torna-se patrimônio mundial. Então, aqui nós temos um momento histórico também, já que a Unesco acabou concedendo, reconhecendo São Luís, o Centro Histórico de São Luís, no caso, como patrimônio mundial, beleza? Isso também pode cair na prova. Indo para 2015, tivemos mudança política no Estado. Aqui tivemos a eleição de Flávio Dino, que põe fim definitivamente a décadas de domínio do sarneísmo no Maranhão. Em 2006, aqui um adendo, tá? Em 2006, Jackson Lago vence as eleições, ele que era oposição a Sarney. Só que 2 anos depois, uma manobra jurídica e política nos bastidores acaba levando à cassação do mandato do governador eleito Jackson Lago, ou oposição ao sarneísmo, e ele deixa o governo e quem assume? A segunda colocada, Rosiana Sarney, filha de José Sarney, que era ali o grande manda-chuva no Senado Federal naquele momento. E é bom sempre destacar que Sarney tem uma influência política muito grande no Brasil até os dias de hoje. E aí, com a vitória de Flávio Dino, a gente vai ter inclusive aqui agora um outro fato importante, que é a definição por lei estadual da região metropolitana de São Luís, fazendo uma expansão para outros municípios, né? Antes eram só 8 que faziam parte dessa região metropolitana e a partir de 2015 são 13 municípios que fazem parte. E depois de 2017 teve alguns desdobramentos operacionais para organizar a cartografia e os limites dos municípios aqui na Grande Ilha. E este é o mapinha da nova região metropolitana de São Luís, a Grande São Luís, certo? Aqui no norte do estado. Aqui nós temos, número 1, a capital São Luís, e aqui inclusive tem Ribamar, né, vizinha a São Luís. E temos aqui, veja bem, ó, os municípios são São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Alcântara, Bacabeira, Santa Rita, Rosário, Axixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Morros. Todos fazem parte da região metropolitana de São Luís, beleza? Pessoal, e é isso, né? Gostaram? Foi um vídeo especial para você. Aqui eu prometi 35 minutos ou um pouquinho mais para você, pelo menos, conhecer os fatos históricos fundamentais que aconteceram entre 1612 até ali próximo dos dias atuais. Assim, você consegue chegar na prova minimamente preparado, né? Tendo uma base mínima sobre história do Maranhão. Vale destacar que esse vídeo ele não tem o objetivo de contestar ou consolidar algum fato histórico aqui do Maranhão como sendo verdade ou não. Aqui é apenas o quê? São apenas fatos que caem nos concursos públicos.
Essa que é a questão. Então, sobre o debate sobre da historiografia em relação se São Luís foi fundado por franceses, se existiu de fato Ilha Rebelde, por exemplo, aí é um debate acadêmico, científico, né, dentro da historiografia. Agora, sobre o que cai em concurso público, é isso que está caindo basicamente. Então, obrigado pela atenção de vocês. Tentei fazer em 35 minutos, né, passou um pouquinho a mais, mas aqui foi feito de coração para ajudar você que vai fazer essa prova de concurso e quer ser aprovado ou aprovada. Beleza, pessoal? Valeu, abraço forte, fui!